E se eu te falar que se você melhorar a tua imagem, como você se apresenta, você pode ter mais clientes, muito mais clientes. Acredita nisso? O papo de hoje é com um convidado super especial que fez o meu novo ensaio, que me retratou. Ele é retratista e estrategista de imagem. O cara é fera. Seja bem-vindo, meu amigo Felipe Zidani. Obrigado por aceitar o convite aqui, amigo, que está comigo hoje. Seja bem-vindo ao nosso podcast Mais Clientes. Obrigado pelo convite, Cassim. É um prazer estar aqui com vocês aqui para conversar um pouquinho do meu trabalho, sobre a importância hoje da imagem, nos dias de hoje, para você ter mais clientes, passar uma imagem realmente de credibilidade e alavancar o seu negócio. Boa. Cara, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque quando eu fui lá fotografar no teu estúdio, você me falou o seu background, de onde você vem, e aquilo me passou muita segurança na hora. Porque eu tava ali, poxa, mas como é que eu vou fazer essas poses? Eu vejo muito de pose legal, aquela coisa imponente, os arquétipos também, que a gente vai falar um pouquinho hoje. E aí você me deixou muito seguro, cara, com aquilo. E quando você contou a sua história, eu fiquei mais seguro ainda. De onde vem essa habilidade toda com as fotos? Conta um pouquinho da sua trajetória, cara. Cassim, a minha trajetória como fotógrafo ela começa em 2017, né? 7 anos, mas eu já tinha uma história na fotografia, né? Um background da minha carreira de modelo. Eu fui modelo com 20 anos, tive uma carreira até os 26, 27, tive bastante experiência, né? Fui fotografado por bastante gente bacana, né? Fiz umas campanhas bem legais. E, embora eu não visualizasse naquela época que futuramente, lá na frente, ia ter uma carreira como fotógrafo, eu sempre, quando fui fotografado, eu sempre reparei muito nas técnicas de direção dos fotógrafos, né, nos detalhes, na iluminação, né, em tudo que rodeava aquele universo. E na questão, principalmente, de negócio também. Finalizei minha carreira como modelo, né, e no meio tempo, né, entre minha carreira de fotógrafo, teve um hiato, né, quando eu trabalhei aí no setor de eventos. E, por incrível que pareça, apesar de ser ter ido para um caminho que não tem nenhuma relação com essa parte, né, de fotografia, foi um momento muito importante para mim na questão do negócio. Eu trabalhei muito a questão de marketing nessa época, pude ter uma visão realmente mais abrangente de negócios, né, do business. E quando eu comecei já na fotografia, eu já comecei com uma mentalidade totalmente diferente. E, ao mesmo tempo, aproveitando aquele background que eu tive lá de trás da minha carreira de fotógrafo. Referências, experiências, né, tudo que eu tinha adquirido naquela época. E a soma dessas duas coisas, né, desse passado artístico, né, desse know-how, com essa questão do business, da época que eu trabalhei com eventos, fizeram eu alavancar rápido na carreira de fotógrafo. Né? Em 2017 eu comecei, na verdade, como fotógrafo de moda, porque eu já tinha um network forte lá de trás, na minha época de modelo, né, já tinha muitos contatos, já comecei a fazer campanhas grandes de moda, inclusive fora do Brasil. Que legal, cara. Fiz campanhas em Paris, Deserto do Atacama, Tulum, em vários lugares bacanas, né? Que massa. E em 2020, na pandemia, quando começou a pandemia, foi o turning point do negócio, da minha carreira de fotógrafo. Até aquele momento, eu era praticamente um fotógrafo só de moda, né? E por conta ali do stop ali das lojas ali, né, na questão de todas as empresas tudo, tiveram que fechar. E, ao mesmo tempo, o digital ele deu um boom, né? Um boom de muitos anos, né? Reprimido ali naquela época. E isso fez acender ali a necessidade dos profissionais, de todos os tipos de profissionais, empreendedores, empresários, médicos, advogados, enfim, todos irem mergulhar de cabeça para o digital, porque naquela época a única coisa que estava o quê? Era a tela. Era só o que tinha, né, cara? Era só o que tinha, né? Era o gatilho da escassez. Para onde nós vamos? O único canal, como que nós vamos nos comunicar com outras pessoas agora? Através da tela. Né? E isso fez com que todos os tipos de profissionais passassem a investir mais na imagem. E, coincidentemente, um pouquinho antes, né, de eu começar a retratar as pessoas, eu já estava começando a fazer retratos de muitas pessoas que vinham às minhas campanhas de moda, gostavam pelo estilo meu fotográfico mais artístico e pediam para fazer sessões de retratos, mas trazendo essa questão do olhar mais artístico e tudo mais, né, sem ser aquela coisa muito engessada. E aí veio a pandemia, né, inclusive eu abri o meu estúdio, isso é uma história também interessante de ser compartilhada. Né? Meu primeiro estúdio eu abri, e deu um mês depois, estourou a pandemia. Nossa, tinha acabado de assinar o contrato. Que boa notícia, né? Contrato assinado. Exato. Que loucura. Mas aí, cara, eu acho que é aquela coisa, né? A vida te dá limão, espreme e faz uma limonada. Acho que por sorte também tive uma esposa na época que era a minha modelo, né? A gente fazia muita campanha junto e eu comecei a praticar também com ela questões de retratos. E, ao mesmo tempo, muita gente foi me procurando já para quando, assim que a questão da pandemia tivesse um pouco mais, né, resolvida, as pessoas voltassem ali o convívio ali de forma gradual,
pessoas já foram especulando para fazer retratos delas, por causa do trabalho que já tinha desenvolvido. Ali E você aí, estava trabalhando com o seu Instagram também, postando isso. O meu Instagram de retratos não, só tinha o de Ainda moda, não? não. O meu Instagram de retratos ele é recente. Eu comecei a me posicionar ali de retratos mesmo no Instagram faz 1 ano e pouco. Mas eu já tinha no meu site uma página de retratos. Isso já desde que eu comecei a fotografar, tá? E aí, depois, quando as coisas começaram a voltar ao normal, comecei a retratar e como eu te falei, eu trouxe um olhar mais artístico, né, sem aquela coisa muito engessada para os retratos. Eu cresci muito rápido, né? Foi uma corrente, muita gente me indicando. E aí, em paralelo a isso, eu também comecei, quando eu vi que realmente tinha muita margem para crescimento, e eu tive essa consciência de que, caramba, o meu produto hoje não tem um público-alvo. Todo mundo é potencial público-alvo meu. Diferente de um fotógrafo de gestante que precisa de uma mulher ficar grávida. 15 anos, de 15 anos, do casamento. Falei, cara, peraí, vou navegar no mar aberto aqui. Todo mundo hoje está indo para o digital, então todo mundo é público-alvo. Até quem não é empreendedor, até quem tem carreira corporativa em empresas, C-levels, né, CEOs, diretores, altos cargos, e utilizam o LinkedIn ali para compartilhar suas visões profissionais e tudo mais. Esse cara também estava vendo, opa, peraí, o C-level aqui do lado está com uma imagem totalmente profissional, criando conteúdos ali, e eu estou vendo que... exato, e eu aqui com a selfie do celular no carro aqui. Boa. E aí esse cara também começou a me procurar. Falei, cara, todo mundo é potencial cliente. Se eu me posicionar bem aqui e investir bem nisso aqui, eu vou crescer rápido, né? Muito legal. E aí comecei a trabalhar no marketing digital, né, tráfego, começou a retornar assim, bastante. Já comecei a ter uma cartela grande de clientes, um fluxo grande de clientes mensalmente. E aí eu fui cada vez mais refinando, né? Refinando o estilo do trabalho, agregando coisas novas ao meu estilo, ao meu retrato. Porque no começo era uma questão mais de fotos, de retratos. E ao longo do tempo eu fui percebendo que, na verdade, as pessoas estavam procurando mais do que isso. Estavam procurando sobre posicionamento, né, sobre branding, né, que inclui uma sessão de retratos para ela poder se posicionar da forma que ela quer, para atrair os clientes que ela deseja. Então eu fui estudando cada vez mais tudo que envolvia essa questão. E também estudando parte de psicologia, que, aliás, é uma coisa que eu gosto bastante. Porque uma sessão de retratos... ela não é sobre... diferentemente de outros nichos da fotografia, ela é sobre pessoas, né? Então, é diferente de você fotografar uma campanha de moda que o produto ali principal não é a modelo, é a peça. A roupa, a peça, o relógio, a bolsa. Vai ser puramente estético. Quando você retrata uma pessoa, cara, tem um viés psicológico muito grande. Então, você trabalha com objeções da pessoa, com crenças de que a pessoa não é fotogênica, que ela não se acha bonita, talvez que passe por uma situação de baixa estima, né, devido a acontecimentos na vida pessoal dela. Então, fui percebendo que criar uma conexão com os meus retratados antes da sessão passou a ser uma coisa assim, fundamental para que a sessão rolasse de uma forma muito natural. Agora tudo faz sentido, então, porque naquele dia que eu cheguei lá, a gente bateu um papo por 2 horas, cara. Antes de começar o ensaio, a gente falou sobre vários assuntos. Então você já estava ali, já tinha começado para você a sessão. Sim, Né? exatamente. Explica um pouquinho disso, cara, porque eu me senti muita vontade lá. A música que você colocou, tudo foi muito bem pensado, cara. O estúdio, na verdade, o que eu penso é o seguinte: eu acho que toda a experiência, tudo que envolve a experiência de uma ação de retratos tem que compor realmente um ambiente que a pessoa fique leve, relaxada, né, e totalmente à vontade para os retratos. A maioria dos profissionais que eu atendo lá no estúdio chegam para a nossa sessão de retratos sendo a primeira experiência deles à frente de uma câmera. Então, você imagina todas as objeções que essas pessoas têm. Né? Então, trazendo um pouquinho de novo daquele assunto da psicologia, né, que eu gosto de trazer, porque tem total relação com a sessão de retratos, tudo que envolve ali a sessão, eu tentei projetar, planejar de uma forma realmente que a pessoa ela se sinta em casa ali, que ela seja à vontade no ambiente, para que durante a sessão tudo flua da melhor forma possível, que ela não fique nervosa, ansiosa, insegura, né? Que são sentimentos inerentes a pessoas que vão ser retratadas pela primeira vez. Faz né? sentido. Então, você deve ter percebido que o nosso estúdio a gente fotografa em meia luz. Aliás, ele foi totalmente planejado, né, o estúdio, para uma sessão de retratos. A gente
planejou de uma forma que o retratado seja retratado com uma luz mais baixa, para que não seja muito invasivo, ele fique um pouco mais tranquilo. A questão da trilha sonora você viu também, Sim, né? sim. Eu gosto muito de colocar trilhas sonoras ali, ou que inspiram aquele profissional, que tem algo em comum com a história dele, ou então com a questão dos arquétipos que a gente está trabalhando naquele momento. Sim. Porque eu acredito que, de alguma forma, a trilha sonora meio que vai fazer ele entrar no clima, vai se empoderar, né? Vai trazer aquele que a mais ali para realmente ele entrar no clima e desempenhar da melhor forma, né? E fez diferença, viu, cara? Faz, Esse feedback. faz, Porque quando eu cheguei, você colocou um blues pra tocar, Foi, aí já foi, virou assunto. Cara, foi, você gosta de blues? Gosto, eu também, que massa. Quando eu fumo meu charuto, eu ponho blues e tal. Aí eu falei, cara, o blues tocado naquela hora me lembra dos meus melhores momentos, que é quando eu acendo meu charuto, que eu tô, né, esvazia a cabeça de trabalho, tô ouvindo blues, tô com meu charuto, aí você proporcionou aquele ambiente pra mim na hora da foto. Cara, eu fiquei muito à vontade. Foi genial essa sacada aí. Sim, e a questão da conversa em si, eu acho que vai muito também. A ideia ali, quando eu vou fazer uma ação de retratos, é entender não somente sobre a vida profissional da pessoa, é me conectar também com a pessoa por trás daquele profissional, né? Entender um pouquinho sobre a vida dela, se é casada, tem filhos, o que ela gosta de fazer, porque essas informações são traços de personalidade importante que vão ter total relação com a minha direção fotográfica. A partir daí eu consigo entender quais são as inseguranças daquela pessoa, o que ela valoriza mais na vida, né, quais são as principais conexões dela. E isso tudo já vai me trazendo como se fosse um briefing, né, na conversa, para eu pensar, cara, vou trazer essa direção fotográfica para essa sessão, vou montar esse tipo de cenografia, essa iluminação um pouquinho mais contrastada porque ela quer trazer o empoderamento, ou então vou trazer uma luz um pouco mais difusa porque ela quer se expor um pouquinho mais. Então, essa conversa ela é fundamental para realmente elaborar todos os pontos que formam uma sessão fotográfica, né? Uau, muito legal porque eu levei os ternos que eu tinha e você que montou as combinações, é a poltrona, não é a poltrona, vai ser essa, vai ser a outra, a luz fica aqui, a luz é amarela, troca o cenário. Então assim, você teve uma direção total ali, e posso dizer sem sombra de dúvidas, tudo que as pessoas vão ver nos meus ensaios, e a gente coloca depois as fotos para as pessoas aí, tudo aquilo que aconteceu eu cheguei com uma matéria bruta ali para você e cara, você foi moldando aquilo. E quando eu comecei a ver as fotos, eu olhei e falei, olha que legal, cara. Eu nem sabia que eu tinha aquele olhar, eu não sabia que eu tinha aquele ângulo, por exemplo, que você conseguiu extrair isso. Então eu queria dizer para as pessoas, mais uma vez, de repente, eu não me sinto bonito, eu não sou fotogênico, ou acho que para mim não dá. Procura um profissional, procure o Zidane, tá bom? Procure o Zidane. Procure um profissional porque ele vai tirar de você algo que nem você sabe que tinha aí dentro, cara. Sim. Eu acho que, na verdade, é tudo sobre percepção. A percepção que cada um tem, né? Às vezes eu recebo pessoas, principalmente mulheres, lá no estúdio, que tem questão da autoestima, porque uma sessão de retratos para um homem, ela é mais focada ali no core do business mesmo. Geralmente o homem que vai me procurar fazer uma sessão de retratos é aquele cara que preciso de fotos, ou para crescer na empresa, ou para palestrar, ou para alavancar meu negócio digital, ou para alavancar meu negócio pessoal, minha empresa, enfim. A mulher, com algumas ressalvas, ainda tem alguns que procuram nós com outro intuito, mas a mulher, ela dá tanta importância para a questão profissional quanto pessoal na foto. Numa ação de retratos, né? Então, essa questão de você saber trabalhar essa questão da autoestima da mulher numa sessão, né? Não somente ligar para a parte profissional, por isso que a gente conversa bastante também para entender um pouquinho sobre a parte pessoal da pessoa, né? A mulher ela vai utilizar aqueles retratos não somente para fins profissionais, né? Ela vai utilizar como momento novo de autoestima, seja para mostrar para o mundo o corte de cabelo novo dela, ou aquele novo momento que ela fez uma dieta e está daquela forma. Então, a sessão de retratos ela mostra também um novo momento da mulher, né? E você falou sobre essa questão de às vezes a pessoa achar que ela não é fotogênica não é pra e se ela, redescobrir numa ação de retrato, isso acontece direto lá. Tem pessoas que, às vezes, nunca utilizaram um penteado de uma forma e a gente ali começa a sugerir porque ela quer transmitir algo um pouco mais de liderança, né, de empoderamento. A gente trabalha os pilares na nossa sessão. Então, vai ter um momento ali que eu sempre sugiro, por que você não coloca um cabelo para trás, expõe mais as linhas retas do seu rosto, né, para trazer um empoderamento maior. Você já fez algum coque? Já fez algum coque, o rabo de cavalo? A mulher fala assim, nossa, nunca fiz na minha vida. Ela vai lá, faz, monta o coque, eu tiro o retrato, mostro para ela, ela fala assim, mentira que sou eu. Gente, eu só vou usar coque a partir de hoje. Eu nunca me achei bonito, me achei ela maravilhosa de coque. Olha, então é muito sobre isso que você falou. É sobre a questão da percepção, o olhar. Às vezes a gente tem uma preconcepção nossa que a pessoa não se acha fotogênica, não se acha
Enfim, eu não acho que fotografa bem, mas é muito sobre o olhar, qual é o prisma que aquilo está sendo enxergado, qual é o ângulo e a percepção que aquela pessoa vai ser revelada. Total entendeu? sentido. Quando eu voltei em 2022, eu fiz uma viagem com a família toda para Paris. E logo que eu voltei, eu me lembro, marcou muito, fiz 2 lives. Uma falando sobre a minha primeira impressão da Disney, fui da Disney de Paris. Sim. Aí, sei lá, acho que foram 7 ou 8 coisas que eu aprendi na Disney. E uma outra na sequência do filme do Elvis, que saiu naquela mesma época. E aí, um gatilho que foi muito forte presente para mim, desse filme do Elvis, recomendo para quem nunca assistiu, que traz a visão do empresário, não é legal? É aquela coisa de, cara, a beleza importa. E quando você faz um ensaio, você se monta para aquilo e trabalha o arquétipo, você também consegue extrair da pessoa uma beleza que ela não sabia que tinha. Tô falando por mim, tá? Sim. Não me acho galã da novela, não. Mas quando eu fiz o corte de cabelo, e eu mudei meu posicionamento todo, aliás, Marconi, um abraço para você, meu amigo, que fez o meu visagismo e tudo mais, eu vejo nos comentários, o vídeo tem mais de 1.500 comentários, muita gente comentando literalmente o seguinte: nossa, tinha uma beleza escondida dentro dele. E, cara, foram 2 horas. Eu só fiquei 2 horas na cadeira dele e ele revelou. Quando eu fui pro seu estúdio fazer a foto e depois eu vi tudo aquilo pronto, eu realmente olhei e falei, cara... Parece que materializou na imagem aquilo que você... Exato, porque fez o visagismo, eu já me vi diferente. Aí eu fiz o ensaio com todas as roupas que a gente levou e tal, aí eu vi aquilo, imprimiu a foto, literalmente, saiu do Word, imprimiu. Eu olhei e falei, cara, tipo, que legal. Caramba, esse cara tava dentro de mim. Ele tava dentro de mim. Onde é que eu tava até agora, sabe? Sim. E, cara, muda a nossa percepção. Muda. Mexe com a questão psicológica. Muda. O posicionamento muda, mas não é só aquele que a gente mostra, é um sentir diferente, cara. Sim. Muda tudo. E esse trabalho que você faz, cara, que é incrível, ele tá transformando a minha carreira, porque tá me mostrando uma maneira diferente. Eu já quero fazer um outro ensaio, já quero fazer um próximo também. E queria que você falasse agora para as pessoas que estão assistindo a gente, que de repente acha que foto é tudo a mesma coisa, cara. E eu tô vivendo que não é, tô vivendo isso. Mas você que é o profissional, se você pudesse resumir a diferença de uma foto, um ensaio no estúdio que é uma foto e um retrato. Porque eu procurei no Google, eu te achei num anúncio, inclusive, retratista em Campinas. Eu não queria um ensaio fotográfico, eu procurei retratista. Apareceu teu anúncio, já mexo com o anúncio, falei, pô, o anúncio, já gostei, o cara tá anunciando, já gostei. Entrei em contato, depois eu falo do atendimento. Mas traz para nós a diferença. O que é uma simples foto no estúdio e o que é um retrato? Talvez a gente alterar um pouquinho a pergunta vai trazer uma resposta mais clara. A diferença entre um fotógrafo e um retratista. Boa, né? boa. O fotógrafo, quando ele vai fotografar uma pessoa, ele não tem uma conexão profunda com aquela pessoa para extrair a essência total dela. Né? Acaba sendo algo mais estético. Do tipo, olha, o que você gosta de fazer, como é que você se sente mais bonita, vira esse ângulo, tal. Né? Então acaba sendo algo mais superficial, né? Mais no lance da estética, do que ela acha bonita. O retratista, ele tem, assim, por obrigação, se conectar com aquela pessoa, com aquele ser humano. Por isso que é fundamental aquela conexão, aquela conversa, para você realmente mergulhar no universo daquela pessoa, né? Entender os traços de personalidade, com que aquela pessoa se conecta, o que fez parte da história daquela pessoa, né? Até que no começo da sessão a gente trabalhou essa questão na sua história. Sim, com a música, a guitarra. Né? Exatamente. Então o retratista é muito sobre isso, é sobre criar essa conexão de uma forma mais profunda com aquela pessoa que ele vai retratar e trazer essência, tirar aquela essência da pessoa de dentro para fora. Tá. E expor isso na fotografia. Então, eu acho que essa é a questão. Tem muito uma parte psicológica de você realmente se conectar, criar uma conexão profunda com a pessoa que você vai retratar, né, para poder extrair a essência e de uma forma natural. Que eu acho que o maior desafio hoje, nesse meio de retratos, como é um meio que realmente deu um boom, está super em alta, tem muita gente se lançando no mercado. O que as pessoas hoje, o que eu vejo muito, as pessoas elas acabam procurando ali por retratos que fiquem naturais. Às vezes as pessoas pegam fotógrafos que são referência no meio e acabam replicando padrões, né? E o que acontece? Você não consegue extrair a essência. As fotos acabam sendo iguais, só mudam os rostos. Né? Excelente. Então, acho que a concepção do retratista é o quê? Cara, é entender com o que aquela pessoa se conecta, né? Qual que é o momento da vida dela, o que ela quer transmitir através da imagem dela e trazer uma direção fotográfica e os elementos da sessão. Né? Quais são esses elementos? Cenografia, figurinos, direção fotográfica, iluminação. Né? Tem vários elementos que você vai moldar,
né, de certa forma, para trazer exatamente aquilo que a pessoa precisa transmitir naquele momento. Então, fazendo um breve resumo, é bem sobre isso. Complicadíssimo, tá claro. E quando a gente trouxe os elementos também, você falou assim, cara, ó, aqui tem a ampulheta, tem uma lupa, tem a ver com digital, tem a ver com olhar no detalhe. Então, você foi trazendo os elementos que você tinha, não era porque aquilo fica bonito na foto, é porque tinha a ver com o que eu queria passar. Totalmente, totalmente. E tinha relação com o que você queria transmitir e também com os arquétipos que a gente trabalhou na sua imagem ali, né? Falando em arquétipos, muita gente fala sobre arquétipos hoje, nem todo mundo entende, mas muita gente fala. Mas você me trouxe uma visão muito bacana aquele dia. A gente falou muito sobre os arquétipos, o mago, o governante, o sábio e o herói. Acho que foi isso que a gente estava trabalhando. Isso. Eu migrei do mago e herói para o governante e o sábio. A gente fez aquela transição na conversa, cara. Isso. Fala um pouquinho sobre arquétipos, porque me impactou muito aquilo. E eu consigo ver nas fotos agora aquilo que a gente trabalhou. Qual que é a sua visão e a importância de trabalhar o arquétipo para fazer o retrato? Bom, falando sobre arquétipos, hoje algo que está muito em alta, né? Porque todas as marcas, grandes empresas hoje utilizam arquétipos para facilitar uma conexão com seus clientes, né? E só que trazendo um pouquinho lá de trás para explicar um pouquinho para as pessoas sobre os arquétipos antes, né, dos arquétipos de marcas que são falados hoje. O arquétipo começou lá atrás, né, através de um estudo do psicanalista, psiquiatra, né, o Carl Jung, que é suíço, discípulo de Freud. E ele sempre estudando a mente humana, né, a psique, tudo que envolvia ali a mentalidade das pessoas. Ele chegou à conclusão que a nossa mente ela é dividida em 3 estágios, né, que é o consciente, o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. O que seria o inconsciente coletivo? São símbolos, associações, conexões, imagens primitivas que todos nós temos em comum, por conta de antepassados, de tudo da nossa história mesmo, da história da humanidade, e que todos nós temos lá no nosso inconsciente em comum e que vai criar conexões com outras pessoas através daquele inconsciente, né? Então, vou te dar um pequeno exemplo. Uma mãe, aquela mãe é uma pessoa doadora, né, que dá vida pelo filho, que acorda de madrugada para mamar, faz tudo pelo filho, em qualquer lugar do mundo, na Índia, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque as mulheres sempre tiveram lá atrás desse conceito coletivo essa imagem que a mãe ela precisa se doar pelo filho, né? A imagem da mãe é o que a gente chama do arquétipo do prestativo, né? Que é justamente um dos 2 arquétipos de Jung. E então a gente tem conexões em comum no nosso inconsciente coletivo que faz com que a gente se aproxime mais de pessoas, né? Ou menos, através do que nós identificamos mais, do que na nossa jornada ao longo da vida, né? A nossa história ao longo de uma vida vai fazer com tudo que a gente vive e viveu, vai fazer com que vão trazer traços da nossa personalidade, vai fazer você se identificar mais com determinada coisa, se afastar de outra coisa, né? E inconsciente, né? Isso acontece. Exatamente. E aí o que começou a acontecer no século passado, né? Algumas marcas, grandes marcas, começaram a despejar muito dinheiro em marketing, né? Em anúncios e tudo mais, e não tinham retorno. Elas começaram a entender que para trazer um retorno, elas tinham que desenvolver um branding, entender qual que era o produto, né? Qual que era a missão daquela empresa, qual que era o produto que elas vendiam e o que elas precisavam fazer numa campanha publicitária para trazer a conexão daquele público que elas queriam para aquela marca, né? Ou para aqueles produtos. E aí, em cima disso, 2 especialistas em marketing norte-americanas, que é a Margaret Mark e a Carol Pearson, inclusive são autoras de um livro incrível sobre arquétipos, que eu recomendo para todo mundo, chama O Herói Fora da Lei. Quem quiser saber mais sobre arquétipos, esse é um livro inicial, assim, é um beabá importante. Já vou comprar. E elas se aprofundaram nisso, né? Começaram a desenvolver estudos com grandes marcas norte-americanas e começaram a externar, colocar tudo no papel e realmente concretizar toda essa relação entre essa psicologia, né, entre que as empresas faziam nas suas campanhas para atrair os clientes, né, de conexão, de pontos em comum, símbolos, narrativas que conectavam mais com aquele público. E aí, dentro disso, elas trouxeram, né, essa relação dos arquétipos de Jung e definiram que os 12 arquétipos de Jung são justamente os arquétipos que as marcas deveriam trabalhar, as grandes empresas, para trazer essa conexão. Que legal, né? Isso, não sabia dessa história, não. Eu gosto sempre de citar um exemplo nesse campo, que é um exemplo que é muito claro assim, para como o arquétipo funciona numa comunicação de uma empresa. Eu não sei ainda se a Coca-Cola faz aquelas comerciais na época de Natal com os ursinhos polares. Consegue me ajudar aí, produção? Faz ainda? Deve Acho fazer, que não, né? Faz, vocês lembram? Faz. É que eu não assisto TV faz tempo.
Mas, enfim. Por que toda época de Natal, a Coca-Cola, ela lança esse comercial de ursinhos fofinhos, polares, brincando, rolando na neve e tal, e brindando com a Coca? Sabe me dizer? Cara, não sei, mas é fofinho mesmo e dá vontade de tomar Coca. Essa é a verdade. Qual que é a psicologia do negócio? Qual que é a estratégia? Natal é época de crianças, né? Criançada na sala, né? De criançada pedindo presente para os pais, de pais com o coração mais amolecido ali para atender um pedido, para dar um presente, né? Os pais estão sempre mais sucintos a atender os clientes, os desejos das crianças nessa época do ano. Perfeito. Então, o que a Coca-Cola pensou? Bom, já que os pais estão mais sucintos a atender desejos das crianças, por que a gente não elabora um comercial para essa época do ano, para trazer as crianças para frente da TV, elas se identificarem com os ursinhos, né? Ter essa conexão com os ursinhos por conta de todo o estilo da campanha e pedirem para os pais da Coca-Cola porque gostaram dos ursinhos. Né? Cara, elas começaram a fazer isso e começaram a perceber que na época de Natal as vendas batiam recorde, sei lá quantos mil por cento, assim. Aumentava muito a venda, muito a venda. E esse arquétipo justamente ali do inocente, que é um dos 2 arquétipos de Jung, né? Tá. Que traz qual que é a ideia do arquétipo inocente? É trazer uma inocência ali e se conectar com pessoas que se conectam com aquela inocência, né? Ou, no caso, principalmente crianças, né? Porque a criança, por natural, é inocente. Né? O adulto vai ter o perfil de personalidade, que vão ter os adultos que vão se conectar com algo mais inocente, e tem outros adultos que não vão se conectar. Mas a criança em si vai se conectar. Né? E aí ela pensou, peraí, vamos criar uma campanha para que as crianças se conectem e peçam para os pais comprar Coca-Cola. Então, o ursinho fofinho. E aí o ursinho fofinho fez a Coca-Cola ficar muito maior do que ela é. E por isso que ela replica essa fórmula até hoje. Então isso foi apenas um pequeno exemplo de como a estratégia dos arquétipos funciona, né, nas marcas, nas grandes empresas. E como é subliminar, né? Porque você vê, trazer a fofurice dos ursinhos para poder imaginar que a criança vai correr para frente da TV. Exato. Quando passa aquela propaganda. Exato. E assimilar aquilo e de repente fazer um pedido de compra à Coca, né, é mais... Eu penso que quando a gente faz aquela comparação com o McLanche Feliz, por exemplo, acho que ficou até proibido coisa de brinquedo com comida. Tem umas coisas assim, né? Não sei como é que tá hoje. Sim. Mas, pô, a criança... ela não quer o lanche, cara. Ela quer o brinquedo. Sim, exatamente. E ela acaba comendo o lanche porque ela quer no fundo do brinquedo e é o brinquedo associado a um filme que estava no cinema. Exatamente. Cara, que loucura. Tudo Você acabou de citar a mesma arquétipo. O McDonald's também trabalhava esse arquétipo do inocente, justamente traz a relação com o filme ou com o personagem infantil, né, com o produto delas. A criança vai relacionar, vai querer comprar aquele bonequinho daquele filme, né, ter uma lembrança daquele filme, e o hambúrguer, se ela comer, tá no lucro. Exato. E entra uma outra coisa, porque como os brinquedos são diferentes, começa a entrar na coleção. Exatamente. Porque eu tenho um, mas não tenho outro. Qual que eu vou ganhar? Qual que vem? Aí ela vai pedir pra mãe comprar um McLanche Feliz até ela completa tudo. A coleção. Muito exatamente bom, isso. Isso aconteceu também com a Coca-Cola quando ela lançou aqueles mini cracks. Lembro. Lembra? Na época de Copa do Mundo. É verdade. Foi, se eu não me engano, na Copa de 94, talvez, que o Ronaldo fez aquele penteado estranho, não tinha isso? Foi. Acho que foi em 98. 98, é. Cara, olha ele também bombou de vender Coca na época do mundo, por quê? Porque todo mundo queria ter todos os jogadores da seleção. Todos. Então, não somente a Coca, mas as grandes empresas elas sempre trazem campanhas ligadas também a um grande evento que vai mobilizar, né, grande parte da sociedade ou de crianças e vai trazer uma conexão ali com aquela marca, entendeu? Você me lembrou até de uma outra coisa agora, na época que eu era uma criança, e você também provavelmente, que eram os ioiôs da Coca-Cola. Você lembra a febre que foi isso? E aí também tinha coleção, tinha um ioiô diferente da Fanta, da Coca. Eu tô lembrando disso agora. Lembrou? Tinha o verdinho da Sprite. Olha como essas coisas ficam na nossa mente, cara. Totalmente. Tinha o laranjinha da Fanta, o vermelho da Coca. Tinha isso. E tinha um outro que brilhava, que era o mais raro, que era o tal do Galaxy. Exato. Você lembra? Exato. Lembro. Vamos voltar só mais um pouco. Que nostalgia. Só mais uma voltinha. Lembra aqueles caminhõezinhos que tinha engradado pequenininho de Coca? Sim. Engradado Coca de Guaraná também tinha? Sim. Cara, já era uma forma de brinquedo na nossa época. Já. Eles trabalham isso há bastante tempo, né? Eu tô com 43 anos. Sei lá, talvez eu tivesse 10 nessa época. Cara, há quanto tempo eu arrasto a memória do engradado de Coca-Cola pequenininho, porque eu, me senti o dono do caminhão, né? Pega um caminhãozinho, tira a Coca pequenininha dali. Olha, e mais, isso cria raiz assim, cria raízes nossa com a marca por muito tempo. Olha quanto tempo a gente tá lembrando dessas campanhas. Exato. E mais, faz a gente levar, como criou raízes conosco, com a gente por muito tempo, faz a gente levar isso adiante para os nossos filhos. Olha toda a psicologia que envolve o negócio. Totalmente. E a gente busca lá no comecinho dessa raiz toda o estudo do arquétipo para vender mais. Aí a gente vai no supermercado fazer uma compra.
e vai ter ali uma Coca e uma Pepsi. Você vai, através do seu inconsciente, você vai escolher a Coca por conta de todo esse histórico emocional que você teve com a marca, lá de trás, quando você era criança. Não, se for puxar para lembrar agora, cara, o que a Pepsi já fez em termos de presente ou de algo emocional de um brinquedo? Eu não consigo me lembrar. Se fez, eu não me lembro de nada. Acho que a coisa mais engraçada que eu já vi da Pepsi é quando tinha a Pepsi Twist, que tinha aquela propaganda do limãozinho engraçado. Você lembra disso? Então, você falou da Pepsi. A Pepsi, ela historicamente é marcada por utilizar o arquétipo do bobo da corte. Tanto ela como o Burger King. O que é o aspecto do bobo da corte? É fazer alguma brincadeira, né? Utilizar do humor para atrair a simpatia do público. Então, pode lembrar que a Pepsi sempre sacaneou a Coca nas campanhas publicitárias e o Burger King sempre sacaneou o McDonald's. Então, eles tentam trazer uma conexão com a marca através do humor, de fazer uma sacanagem, fazer as pessoas se identificar com aquilo e adquirir, entendeu? Uau. Eles aceitam o papel de ser segundo e tá tudo bem e assumem no marketing. Tanto que é muito famoso aquele do pode ser Pepsi? Exato. Cara, a propaganda é deles. Eles se assumiram em segundo lugar, né? Olha, não tem aquela que você quer, mas pode ser Pepsi? Que coisa, cara. E vamos voltar para os arquétipos, o assunto é bom demais. Toda vez que alguém vai lá fazer a foto, e alguém que nunca ouviu falar de arquétipo, vai fazer o retrato com você. Nunca ouviu falar. Você só trabalha o arquétipo ou você explica também a questão do arquétipo para a pessoa? Então, hoje a análise de arquétipo está inclusa no nosso trabalho. Né? Só que não são todos os profissionais que pedem para utilizar arquétipo na sessão. Né? Acaba sendo algo muito individual. Geralmente, os profissionais hoje que me procuram, que sentem a necessidade de trabalhar mais a fundo a questão do arquétipo, não somente na imagem não verbal, né? Que é justamente a fotografia ou o retrato, como em toda a imagem verbal dela. Né? O que é imagem verbal? É qualquer narrativa e escrita, né? Qualquer coisa que ela verbaliza na comunicação digital dela. Esse cara, essa pessoa, né, esse profissional, ele sente mais a necessidade de trabalhar o arquétipo. Por quê? Porque ele é a própria marca dele. Então, ele enquanto marca, ele vai precisar criar uma estratégia de branding e arquétipos para facilitar uma conexão do público que ele quer atrair ali para o produto, para as redes sociais, para consumir o produto, né, um infoproduto, um serviço que seja. Agora, quando o profissional que me procura, geralmente ele já está ligado a uma empresa, a uma carreira mais corporativa, ele procura geralmente um portfólio mais institucional. Né, para trazer mais autoridade dentro da empresa, fazer palestra. Então, esse cara geralmente não tem muito interesse nessa questão dos arquétipos. A questão do arquétipo é muito ligada hoje a quem é empreendedor, autônomo, empresários, que utiliza a própria imagem como a marca. Entendeu? Boa. Por isso que a gente vê hoje muito médico fazendo um ensaio de retrato, nutricionista, advogado, porque utilizando arquétipos. O pessoal está entendendo de uma vez por todas que a imagem importa muito. Já sei, tem um monte de gente assistindo a gente agora ali, Zidane, que está pensando assim, vai lá e se enfeita, coloca um blazer, fica todo bonito, isso, aquilo na foto, mas se não tiver conteúdo não adianta nada. E concordamos com isso. Totalmente. Não adianta não ter conteúdo e só colocar um blazer e achar que isso vai ser o suficiente. Isso abre portas, né? Quando a gente fala o retrato, ele abre porta, ele chega na frente, mas a sua consistência, o que você é o que dita a regra, não é? Fala um pouquinho disso. Exatamente. Aliás, isso é algo que eu defendo muito no meu Instagram, porque quando o profissional ele trabalha com imagem, seja ele um retratista, seja ele um consultor de imagem, qualquer profissional que trabalha com imagem, as pessoas criam um estereótipo que ele só importa com a imagem, quando na verdade não é sobre isso. O conteúdo sempre vai ser mais importante do que a embalagem. Sempre. Isso é fundamental, isso deixa ficar claríssimo, né, para as pessoas que estão assistindo a gente. Só que acontece, se a embalagem, se a sua imagem não passa um profissionalismo adequado, você não vai ter a oportunidade de mostrar seu conteúdo. Por quê? Porque a nossa imagem hoje, ele é o filtro inicial. Então, vou te dar um exemplo. Acontece muito comigo, tá? Quando eu vou exemplo assim mais básico do cotidiano da vida de todo mundo hoje aqui. Você vai pedir um hambúrguer no iFood. Né? Você entra ali nas principais hamburguerias, você vai filtrar pela primeira ali, vai um 4.5 para cima ali na avaliação. E aí, qual que vai ser? Cara, para mim assim, é sintomático. Se uma empresa está com 5.0, 5 estrelas ali, e aí eu entro no iFood, as imagens, as fotografias totalmente amadoras. Aí eu entro qual que é a segunda avaliação minha? Rede social, Instagram. Entro na rede social ali.
vejo uma comunicação totalmente vazia, erros ali talvez de português, falta de pontuação, enfim, uma comunicação totalmente precária. Cara, mesmo que a hamburgueria tenha uma avaliação máxima, eu vou preferir optar por comprar um hambúrguer de uma hamburgueria que tem uma imagem profissional ali mostrando hambúrguer. Você entra no Instagram, tem um Instagram, uma comunicação profissional, uma apresentação profissional da empresa, te passa muito mais segurança. E isso também é com a nossa imagem. A nossa imagem é a mesma coisa, né? Hoje em dia, não existe mais amarelinhas, aquelas páginas amarelinhas no nosso tempo lá. Faz tempo, hein? Faz tempo. Hoje em dia, as amarelinhas é o quê? É o Google, redes sociais. Né? Você vai procurar alguma coisa, profissional, serviço, empresa, Google, rede social. Né? E qual que é o primeiro contato que você vai ter ali? Você vai jogar uma pesquisa, procuro tal profissional. Vai ter os links. Qual que é o primeiro contato que você vai ter com a pessoa? Imagem. Né? Então, a imagem é aqueles 3 segundos iniciais. Ou você passa ali uma segurança, um profissionalismo e faz aquela pessoa despertar o desejo de aprofundar a relação com você, né? Que é o quê? Opa, senti confiança nesse cara aqui. Né? Deixa eu dar uma olhada no site dele. Gostei. Deixa eu lá no Instagram ou no LinkedIn ver o que ele faz. Gostei. Deixa eu apertar o botão no WhatsApp aqui e ver quanto ele cobra. Boa. Tem uma frase clichê que é maravilhosa, que é: você não vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Exatamente. A primeira é a primeira, fim. Então, vamos pensar que assim, um bom retrato, um bom trabalho de imagem vai abrir a porta para você e você vai dar a oportunidade da pessoa te ouvir. E se você tiver conteúdo, fica. Exatamente. Da mesma maneira que se a pessoa tem uma baita imagem e não tem conteúdo, já era, abriu a boca, perdeu o cliente. Exatamente, não é isso? É muito sobre isso. Né? O conteúdo, como a gente citou anteriormente, ele é sempre mais importante. Uhum. Se você causou uma boa imagem, né, uma primeira impressão profissional, a pessoa vai entrar ali nos seus canais, né, e vai ver que você tem um conteúdo interessante, aí essa pessoa vai querer consumir ou comprar algum serviço ou produto seu. Né? Então, a imagem é sempre o filtro inicial, mas o conteúdo é o que vai fazer a pessoa manter ou não. Né? E, aliás, assim, é algo importante, só complementando sobre essa questão da imagem, é outra objeção também que eu acho importante te deixar claro, né, quando a gente fala sobre imagem. As pessoas confundem muito imagem com estética. Opa, né? Isso é bom, hein? Isso não tem nada a ver. Tá? Explica pra gente. Quando a gente fala muito sobre imagem, tem profissionais talvez que não se acham fotogênicos ou que às vezes estão em cima do peso ou estão fazendo algum tipo de tratamento que esteticamente não estão se achando ali na melhor forma. E isso não tem nada a ver com a imagem profissional que ele precisa passar. Né? E a estética, a imagem é o quê? É o profissionalismo. É você ter realmente imagens, um retrato realmente profissional, né? Que é só olhando para uma boa luz trabalhada, né? Uma roupa que realmente comunica o que você deseja transmitir. Enfim, todos aqueles elementos que a gente citou anteriormente, para que você transmita algo, uma confiança, uma segurança para aquela pessoa. Não tem nada a ver com se você é bonito ou é feio. Tá? Isso é uma coisa importantíssima também, que eu sempre faço questão de enfatizar, que há um ruído também de as pessoas acabam confundindo muito. Né? A gente fala muito sobre imagem, e fica aquela coisa, eu não sou bonito, então não vou fazer um ensaio, uma sessão de retratos, não vou fazer um posicionamento, não vou me mostrar de forma profissional para o mercado. Errado. Não tem nada a ver sobre isso. É sobre o profissionalismo que aquela pessoa se apresenta no mercado. Né? Sobre a imagem. E a imagem não é só a imagem verbal, é não verbal, que é no caso a imagem. A imagem verbal também. A oratória, como aquela pessoa vai se comunicar quando ela vai criar conteúdo, vai gravar os vídeos, vai falar sobre a especialidade dela, né? A grafia, a forma como ela vai escrever as legendas, a biografia dela, né? A missão. Então, vários detalhes que trazem essa apresentação profissional. É um todo, né, cara? Tudo isso é trabalhado e vira uma coisa só lá na ponta. É a soma do que a gente fala da imagem verbal com a imagem não verbal. Né? A imagem não verbal, a nossa imagem verbal, tudo que você verbaliza, ou que você escreve, ou que você narra. Excelente. A gente poderia dizer que quando a pessoa bate o olho e ela já sente aquilo que você faz, ela já confia no que você está fazendo e ela entende o contexto daquilo tudo, essa pessoa trabalhou. Não existe um acaso para isso, concorda? Não. Tem que trabalhar, porque são muitos pontos, né? Nasci pronto, a minha foto é boa, meu olhar é bom, não, tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar. É uma relação, assim, ela é muito automática. Quando a gente vai procurar um profissional ou uma empresa, a gente entra ali dos canais dela e sente um profissionalismo, você automaticamente relaciona com o nível do serviço ou produto que ela vai vender para você. Até o preço, né? Exato. Porque de repente bate o olho e fala, aí vem o orçamento, você fala assim, não tá valendo tudo isso não, Exatamente. não é possível. Ou o contrário, né? Tá barato, tá estranho isso aqui. Exatamente. As duas coisas são estranhas, né? Exatamente.
essa soma de todos esses fatores, né? A forma como você se apresenta, sua biografia, a forma como você comunica, enfim, o nosso Instagram é a nossa loja. Total. Né? Então é o nosso outdoor. Não só o Instagram, né? Eu digo Instagram, mas as redes sociais, site. Qualquer canal que você esteja ali se expondo para vender um serviço, apresentando o seu trabalho. Uhum. Então, é dessa forma que você tem que tratar. Né? Quando uma loja, essas lojas realmente de sucesso, de anos de mercado, por que tem um vitrinista? Né? Porque aquele cara que... Não é aleatório. Não é aleatório. Que vai lá, pendura qualquer coisa. E, aliás, é muito bem pago. Olha é um tipo de profissional muito valorizado no mercado da moda. Como eu já trabalhei na moda, eu sei, conheço sobre isso. É muito valorizado por quê? Porque o visual, a apresentação da empresa, quando você passa na frente de uma loja, já te dá totalmente uma percepção sobre aquela loja. Eu não conhecia a profissão, não sabia que existia vitrinista. Vitrinista. São muito bem pagos, por sinal. São. Porque, vamos pensar, você está passando na frente de uma loja num shopping que seja. Sim. Você olha a vitrine, é pela vitrine que você entra, sim. né? Então, esse cara é pela responsável vitrine, por quem entra. E pela vitrine e pela fachada da loja. Também. Né? Eu vou te dar um exemplo. Você vai no Shopping Iguatemi Campinas aqui, você entra ali e vê a Zara. Eu sou fã da Zara, momento merchan aqui. Meu guarda-roupa inteira deles. Mas o que acontece? Eles trazem a identidade deles por toda a parede ali da loja. Aquelas campanhas mais conceituais, né? Aqueles modelos mais magros no deserto. Aí, em seguida, aqueles figurinos mais minimalistas. Aquilo te dá aquilo vai te conquistando antes de você estar na loja. Te dá uma sensação de empoderamento da loja e você já entra pronto para consumir, para comprar uma coisa deles. Só por causa desse branding, né? Dessa apresentação deles. Isso eu dei um exemplo da loja, mas é assim também, no site deles. Né? Isso se estende por toda a comunicação dela. Comunicação física, né, e digital. Vai ver um vídeo, tem aquela linguagem. Vai ver a vitrine, está daquele jeito. Entra no corredor, está daquele jeito. Exato. Unifica. Você me trouxe um ponto muito importante, cara, que é assim, tem muita gente boa mesmo, competente, que de repente não investe e acha que isso é supérfluo. Não, foto, o que importa mesmo é o conteúdo. E, infelizmente, essa pessoa não vai ter oportunidade de se apresentar. E aí a gente vê, por outro lado, charlatões, pessoas que... mal intencionadas, mas essa pessoa investe numa baita de uma imagem e por isso tantas pessoas que sabem se comunicar muito bem e têm uma boa imagem conseguem aplicar golpe facilmente, não é? Exatamente. Porque vem de encontro que você falou no começo. O inconsciente coletivo confia na pessoa, tem como autoridade, acredita em tudo e vai lá e toma um golpe. Exato. Pô, qual que é o pensamento? Esse cara se apresenta assim no digital ou no mercado? Qual é a chance do produto dele não ser relevante para a minha vida? Né? Então, essa relação é como eu falei, é muito automática. É muito automática. A gente relaciona realmente a apresentação da pessoa, da empresa, com a expertise, com o trabalho, com o nível de trabalho, com o impacto que aquela pessoa vai trazer na vida da outra. Importantíssimo. A gente compra de quem a gente confia. E a imagem, se eu puder trazer isso para vocês aqui, essa ideia de investir na imagem, tá? A imagem faz a pessoa confiar sem você abrir a boca. Isso é importante. A gente compra de quem a gente confia. Se você vai confiar na pessoa pela imagem, já deu metade do caminho, cara. Sim. Por outro lado, eu quero comprar alguma coisa, eu olho a imagem da pessoa, eu já estou desconfiado. Aí eu estou esperando um cisco para desistir da compra. Exatamente. Não é? E isso fica no inconsciente, tá? Fica, né? Não tá explícito. Tá ali, a pessoa já chega desconfiada e qualquer motivo ela vai embora. Sim. Se você, por exemplo, vai fazer uma cotação entre dois profissionais da mesma área que oferece o mesmo nível de serviço, a mesma tabela de valores, o fator de desequilíbrio vai ser a apresentação e imagem da pessoa. Isso porque vai ficar no seu inconsciente. Caramba, tá tudo igual aqui, mas espera aí. Olha como esse cara se apresenta no mercado e olha como esse aqui se apresenta. Então, esse cara aqui, ele investe mais na imagem dele. Então, consequentemente, ele leva mais a sério. Faz diferença. Quando a pessoa tem a consciência, ela chega nesse raciocínio e às vezes ela chega sem ter a consciência. Sim. Tipo, por que você escolheu? Ah, não sei, achei mais legal. Sem saber o porquê, mas era justamente por isso. Rodou esse cartucho antes, Exatamente. Cara, quanta diferença faz investir na imagem. Você que está nos vendo aqui agora, aproveita para comentar aqui no vídeo. De 0 a 10, quanto que mudou a sua percepção de que deve investir na sua imagem? Se você já investe, também comenta que já investe. Se você ainda não fez isso, recomendo que você procure um bom profissional. Vou contar minha jornada contigo agora. Tô eu lá buscando, desde janeiro, um visagista para mudar cabelo e mudar a barba. Fiquei 27 anos com cabelo enorme, vivendo na noite, tocando guitarra. E aí, buscando por 6 meses, aí chegou que a gente encontrou o Marconi, decidiu, fui lá para BH fazer. Fui em BH fazer isso. E aí depois agora preciso de foto. Preciso de alguém que vai retratar isso aqui. E eu fui no Google certeiro. Retratista em Campinas. Aí apareceu lá você com um anúncio, foi o primeiro. Apareceu um outro anúncio, uma pessoa lá no orgânico. Cliquei para comparar. Aí eu vi e caí na sua página de retratos.
Então aqui já vai um landing parabéns, page, na landing page. Já vai um parabéns aí pra você e tua equipe, porque eu caí na página certa. Legal. Aí, cara, uma foto atrás da outra. Primeira coisa, não acabava as fotos. Falei, esse cara já fotografou muito. Se ele fez muitas vezes isso, ele é bom. E eu gostei de todas as fotos que eu vi. Todas. Vi até 2 amigos em comum ali, todas as fotos. Mas olha que interessante, eu não fui perguntar pro meu amigo, e aí, cara, o que você acha do Zidane? Não precisava, cara. Já tinha validação. As fotos eram tão boas, já estava validado e fiz o que você falou. Deixa eu ver o Instagram. Entrei no Instagram e aí vi o portfólio, vi tudo que estava lá. Não liguei para a quantidade de seguidores, tanto que eu não lembro, mas eu vi o portfólio e eu achei aquilo top. Entrei em contato. Falei com a pessoa que cuida lá do seu comercial. Fui bem atendido do começo ao fim. Mandou uma apresentação, me mandou áudio, explicou o que que era, apresentou bem você, foi falar de preço só depois de mostrar valor e me perguntou, qual dos pacotes você quer? Eu falei, cara, eu quero o pacote mais top. Eu quero tudo que esse cara pode me entregar, você tá doido. E a gente marcou, inclusive no dia que você não ia trabalhar, foi feriado, você lembra? Foi feriado. A gente nem viu que era feriado, né? Fotógrafo marca no feriado e não sabe pra mim, feriado é só de final de semana quando tem, gente. A gente descobriu lá. Falou, pô, é feriado. Eu falei, é mesmo, é feriado hoje. A gente nem percebeu o silêncio na cidade. Passamos, né, a tarde inteira no estúdio. Mas olha só, agora um depoimento como cliente. Cara, eu fui pesquisar, vi um anúncio, tudo que eu vi era bom, tudo que você está me falando faz sentido, aconteceu lá dentro, eu vivi essa experiência e eu comprei, cara, o que tinha de melhor que você tinha para oferecer, porque tudo que eu vi antes já falou o que você estava falando ali no site. O que o cara é, o que ele já fez, aí lá dentro foi um plus, cara. Porque você falou, olha, trabalhei com isso, trabalhei com moda, já fiz isso, já fiz aquilo, colocou o blues para eu ouvir, só que qual foi a porta de entrada? O teu anúncio e a apresentação que você tinha ali. Sim. Então, se você está na dúvida mais uma vez, imagem importa e faz muita diferença. Foi justamente o que você falou, né? Foi o fiel da balança para você. Você é a prova viva do quanto a imagem ela foi importante. Para comprar, e eu estou vendo agora para vender também nos meus negócios. O quanto que as pessoas estão me elogiando quando eu chego nos lugares. Reuniões que eu sempre fui. Então, foi uma mudança radical? Foi, a barba e o cabelo. Mas eu ia de polo e calça jeans. Desapegou já do visual? Já desapeguei. Guardou? Tá guardado. Mas eu vou doar. É a terceira vez que eu corto bastante assim. Não tão curto, né? Cara, eu cheguei a cortar 30 centímetros de cabelo da outra vez e ainda tinha cabelo para amarrar. O cabelo era muito grande. Dessa vez não tem mais para amarrar, não. Mas eu queria trazer um outro gancho para nós aqui, que é, quando a gente pensa num advogado que vai fazer um ensaio, um retrato, e aí, assim, todo advogado tem o mesmo arquétipo? Todo advogado tem a mesma cara? Tá todo mundo na biblioteca? Tá todo mundo sentado? Como é que você faz para diferenciar e para não ficar todo mundo com a mesma cara? Como é que é isso? Bom, primeiro, alguns pontos importantes sobre arquétipos, né? O arquétipo, ele tem o arquétipo de marca e o arquétipo de personalidade, né? E o arquétipo de comunicação vai ser o quê? O ponto em comum esses dois arquétipos. Então, qual que é o arquétipo de personalidade? Toda a nossa história tem uma narrativa, né? Todos nós passamos aí por momentos que formaram a nossa personalidade e fizeram com que a gente crie conexões mais com determinadas coisas e se afaste de outras, né? Valorize algumas coisas mais na vida e menos outras. E isso é basicamente o arquétipo de personalidade. O arquétipo de marca é já a ver com o branding, né? Sobre a estratégia que você quer para a sua empresa ou para a sua marca se conectar. Qual é o público que você quer trazer ali para se conectar e qual arquétipo você vai ter que trabalhar ali para criar mais conexão com aquele público, para aquele público se identificar mais com aquele produto ou serviço, tá? O arquétipo de comunicação é justamente o ponto em comum, né? É você entender o que você tem de comum, o que o arquétipo, o que a sua personalidade tem de comum com aquele arquétipo de marca que você quer trabalhar, para você trabalhar isso de forma natural. E fora isso, um ruído que tem acontecido muito, né, na implementação dos arquétipos de marca e dos profissionais hoje é justamente acreditar que negligenciar o arquétipo de personalidade dela, negligenciar a própria personalidade e o jeito dela de ser. E só pensar no arquétipo de marca. Acaba virando um personagem, Acaba virando um personagem, ela não consegue sustentar. Por quê? Porque ela, como pessoa, não tem pontos em comum com aquele arquétipo que ela vai trabalhar na marca dela, né? Então, ela não vai conseguir sustentar, ela vai se sentir forçada, infeliz, não vai conseguir manter aquilo muito tempo. A audiência dela, as pessoas, os clientes vão perceber. Vão estranhar. Então qual que é a ideia nessa? Qual que é o segredo aí? É você justamente trazer pontos em comum da sua personalidade com o seu arquétipo de marca e criar uma narrativa, um branding, né, uma imagem verbal e uma não verbal, que tenha pontos em comum com aquilo, né, tanto com o arquétipo de marca quanto com a sua personalidade. Dessa forma, você vai trazer uma comunicação direcionada para aquele público que você realmente deseja e mantendo
né, a pessoa que você é. E tem algum exemplo nessa área que você possa citar, sem citar nomes, obviamente, que você fez retrato lá e que você consegue trazer um comparativo pra gente? Tem muitos exemplos. Fim de semana retrasado, eu retratei um casal de advogados no meu estúdio e no meio da sessão, a mulher perguntou para mim, ela estava com essa dúvida de arquétipos, eles estão começando esse novo posicionamento na empresa, e ela tinha falado para mim sobre... era uma dúvida realmente latente sobre a questão dos arquétipos. Como ia ser trabalhado a questão do arquétipo na apresentação da empresa deles. Por quê? Porque eles têm a intenção, nesse novo posicionamento, de se posicionar como uma referência, né? Um escritório de referência, tendo grandes clientes, né? Diretores e tudo mais, um público de maior poder aquisitivo. E, em cima disso, iam trabalhar arquétipos que tinham esse tipo de conexão com esse público, né? Porém, ela me falou na sessão que o marido dela tinha uma personalidade que se conectava mais com esse público, com esse tipo de comunicação, que a gente estava trazendo muita questão do governante ali nesse momento. Porém, ela não tinha. Ela tinha uma personalidade um pouco oposta até a dele. Eles eram bem diferentes, então. Eram bem diferentes, exato. E aí ela perguntou o que fazer, como eles iam trabalhar essa comunicação. E aí o que eu falei para ela serve, na verdade, para todos, né? Qual que é a concepção aqui? Você priorizar, né, qual que é o arquétipo da empresa. O que vocês vão trabalhar ali na empresa? Qual que é o foco? Qual que é os clientes que vocês querem atrair? Né? E quais arquétipos vocês vão trabalhar na imagem daquela empresa? E dentro desse contexto, qual dos dois tem uma personalidade que tem mais relação com aquele arquétipo, com aquele estilo de comunicação e apresentação em relação à empresa, né? Então, ela falou, não, claramente é ele. Né? Eu não tenho muita relação com essa questão do governante, eu tenho uma personalidade um pouco até mais delicada, né? Não tenho tanto empoderamento com ele, liderança, coragem, né? Ele tem esse espírito mesmo de empoderamento e liderança, ele toma decisões, ele é acostumado a tomar decisões, né? Então, ele tem uma personalidade que vai se conectar muito mais com a marca, né? Com a comunicação da marca do que a minha. Eu falei, então ele tem que ser o rosto da comunicação da empresa. Que massa. Não quer dizer que você não possa também se expor ali, que a sua imagem na comunicação não esteja presente. Mas a personalidade da empresa tem que ser dele. Entendeu? Porque aí vai ter algo em comum, o arquétipo da empresa vai ter algo em comum com o arquétipo de um dos sócios. E o que vai acontecer? A comunicação vai ser natural. Toda vez que ele vai estar se comunicando, ele vai estar falando em nome da empresa, mas mantendo a personalidade dele. Então ele vai apenas... ligar, né, a personalidade dele à personalidade da empresa. Então vai ficar alguma comunicação natural e aí vai fazer com que a comunicação seja uma comunicação muito mais verdadeira, né, e vai criar com certeza muito mais conexão com o público que eles desejam do que se ela fosse o rosto ali da comunicação, se comunicando de uma forma que talvez ela não se enxergasse, entendeu? Perfeito. Então, assim, é ego no bolso para poder olhar para a estratégia de negócio, Exatamente. o cliente que você quer atrair e quem pode comunicar aquilo melhor. Exatamente. Porque, de repente, a pessoa fala, não, mas tem que ser eu. Cara, mas você não vai passar aquela ideia. Não, mas tem que ser eu. Aí acabou com tudo, né, cara? Sim, porque exatamente. vai virar um personagem, fica fake, todo mundo vai perceber como fake, não vende e depois ainda põe culpa no cara, né? Exatamente. O ensaio que eu fiz aí não deu certo, não. Deu certo. Achando que é só sobre os retratos, né? Olha, muito legal isso. Então, olhar para o público que você quer atrair, para a sua personalidade, para que aquilo tudo tenha congruência na hora do retrato. Olha Sim. quanto trabalho em volta de quando a gente olha uma foto como essa aqui. Quanta Exatamente. coisa tem em volta disso. Não é Muita simplesmente não. clique, está longe disso. Não, a imagem é o que a gente citou anteriormente, né? A imagem não verbal, ela é muito importante, mas a imagem verbal tem que acompanhar a imagem não verbal. Não adianta você fazer um ensaio lá, chegar para mim, Zidane, quero fazer um ensaio focando um pouco mais high ticket, vou vender outro produto, vou monetizar um conhecimento que eu tenho. Tá, vamos trabalhar uns arquétipos ali de conhecimento, de expertise, um sábio, né, talvez um mago, alguma coisa de governante para trazer essa questão do empoderamento, trazer um público que você deseja. Faz as fotos, o resultado fica aquilo, só que a pessoa não tem nenhum tipo de traço na personalidade dela com aqueles arquétipos e muito menos a comunicação que ela vai ter, né? Às vezes vai falar com bastante gírias ou de uma forma um pouquinho mais infantil. Entendi. Ou até a tipografia, a paleta de cores que ela vai utilizar, a oratória, a forma como ela vai se comunicar. Então, tudo tem que estar em harmonia. Harmonia. Perfeito, cara. Muito bom isso.
Agora eu queria ouvir de você uma outra coisa. A gente não conversou sobre isso ainda. Cheguei no estúdio, na verdade, mandei meu Instagram antes. Manda seu perfil, a gente queria entender um pouquinho o que você faz. Aí mandei o perfil e cheguei no dia lá. Trouxe lá os meus kits de roupa, levei meu sapato, levei meu charuto. E aí, eu quero saber um pouco agora do seu bastidor mental. Como é que foi essa construção e a sua percepção do Cassim que chegou no estúdio de um jeito e saiu de outro? Conta um pouquinho disso aqui. Já revela para todo mundo e para mim também. Fiquei curioso. Bom, antes de mais nada, quando você chegou no estúdio, já ficou muito claro qual que era a sua intenção, né? E como a gente falou anteriormente aqui, a nossa conversa foi muito importante para eu ter a certeza, para eu validar o seu novo posicionamento, né? Então, você, até aquele momento, você estava se posicionado como um mago das vendas, né? Inclusive, até o seu cabelo ali era parecido com o do Gandalf, do Senhor dos Anéis, né? Então, você estava literalmente um mago. Exato. Então, a sua ideia era o quê? Era transformar a vida das pessoas através de vendas, né? Dando mentorias e tudo mais, cursos que causassem esse impacto na vida das pessoas. Uhum. Mas você chegou ali com uma intenção diferente. De talvez agora, nesse novo momento, não se comunicar mais para esse novo player, né? Para esse novo empreendedor, para esse novo empresário. Ali você já estava com um novo posicionamento de se comunicar com um empresário que já está mais avançado na jornada, que já passou por aqueles obstáculos iniciais e que precisa realmente de uma assessoria, de uma mentoria mais personalizada, né, para realmente alavancar de vez e escalar ainda mais o próprio negócio. Então, tendo isso em vista, a sua imagem verbal e não verbal já não tinha que se comunicar mais com todo mundo, ter uma linguagem mais abrangente. Já era, por si só, mais nichado, né? Porque esse público que já está do meio para cima da jornada é menor, diferenciado. Então, o que a gente pensou ali? Vamos trazer, né, um tipo de imagem para ele que vai se conectar com esse público. E os arquétipos em cima disso, com que esse público vai ter mais essa conexão, afinar mais essa conexão, né? Então, elementos como a questão do charuto, mas assim, é fundamental a gente, mais uma vez, enfatizar, sempre trazendo elementos que fazem parte da personalidade da pessoa. Sim, não foi eu não mandei você fumar pela primeira vez o charuto ali. Isso. Você já tinha né, essa relação com o charuto. Eu vou pegar um gancho nisso. Eu vi um monte de foto legal que eu vejo de gente no digital, do cara com charuto na mão, o cara não sabe nem segurar o charuto. Eu sei que ele não sabe nem segurar o charuto, mas ele achou chique, legal. Ou alguém falou pra ele, pega um charuto agora. Cara, fica muito feio. Fica muito feio. Legal. Aliás, aproveitando esse gancho, não somente isso. Tá uma onda de pessoas relacionarem a questão da ostentação com arquétipo. Aliás, eu compartilhei uma publicação no meu Instagram de retratos ontem, que dizia: ostentar não é o caminho certo para você se posicionar. É brega. Brega, fica feio. Fica feio. Essa coisa de né? charuto, fazer uma foto com o charuto com o logo de BMW na frente para mostrar que é bem sucedido. Isso, cara, isso é o fim. É o fim. Vai até se conectar com pessoas, mas poucas pessoas que tenham talvez uma mentalidade mais rasa, mas o público de alto padrão, o público de alto poder aquisitivo, ele vai achar extremamente brega, porque esse cara, ele não vai querer se conectar com isso. Geralmente, quem faz esse tipo de ostentação é o cara que não tem e quer ostentar, né? E quem tem, não ostenta, porque para ele é algo natural aquilo. Ele não valoriza tanto quanto uma pessoa ali que não tem. Então, ele vai olhar para aquilo e falar assim, cara, que coisa ridícula, não vou me conectar com aquilo. Exato. Traga conteúdo de valor. É isso que esse público, né, que tem talvez um alto padrão, um cara que se conecte com algo em um nível diferente, traga um conteúdo que realmente de valor para ele. É com isso que vai fazer ele comprar o seu produto, o seu produto, o seu serviço. Não é você ficar mostrando o logo de BMW no charuto, essas coisas, entendeu? Boa. Eu nem lembro a marca do charuto que eu levei, mas estava bom, cara. Na hora que a gente acendeu, ela tava com cheiro bom, ele tava bom demais mesmo. Cara, e eu fiquei preocupado quando a gente começou fazendo a foto com ele de infestar o estúdio de fumaça, mas ainda deu certo. Foi incrível, né? Ficou bom demais. Cara, vendo as fotos, essa aqui não tem, mas as outras fotos que tem com a fumaça, que era fumaça real, ficou muito bom aquilo. Cara, legal ver a sua percepção e assim, exatamente o que eu queria comunicar. O meu novo momento, ele é exatamente esse. Então, você pegou na essência, te falei, né, profissionais grandes do mercado, viram um ensaio, viram meu posicionamento e falaram, cara, você continua sendo o Cassim que a gente conhece, não perdi a essência, mesmo mudando totalmente o cabelo, mudando bastante a barba e mudando o meu visual. Cara, eu andava assim, era camiseta preta, calça jeans e uma botina que eu sempre usei. Exato. Sempre foi assim. Quando eu chego diferente, ninguém falou que eu tava brega cafona ou que tava estranho.
E por que eu sei isso? Porque eles poderiam só ficar quietos. Sim, sim. O silêncio ia ser preocupante Sim, pra sim, mim. Ih, sim, cara, ninguém comentou sim. nada. Quem é esse cara? Quem que é? O que aconteceu? Ih, tá Sim. estranho. Mas todo mundo elogiando muito, então, fruto E a disso gente também. trouxe, e é legal que a gente trouxe justamente elementos de conexão lá Sim. no seu ensaio. A gente começou trazendo a guitarra, né? Foi, E você com uma transição. perspectiva de olhando para trás, para a sua história, trazer um pouco do início da sua jornada. Sim. Né? E eu acho muito legal até você explorar essa jornada, porque mostra que você, até um tempo atrás, você estava trabalhando com uma coisa totalmente diferente. Totalmente. Né? E você conseguiu vencer no digital, assim, empreender de uma forma muito rápida. E isso é um exemplo para as pessoas, porque as pessoas pensam, porra, o cara até pouco tempo atrás estava tocando aí o cover do Bon Jovi, hoje ele é uma referência no digital, por que eu não posso ser? Exato. Então, esse tipo de jornada faz muito sucesso. É o que te fala de você expor a verdade, né? Você contar um pouco da história da sua vida. Foi. E honrar esse passado, né? Porque ele não precisa ficar escondido, nem deve. Sim. Né? E muito do que eu trago, como você trouxe da passarela que você foi modelo, desfilou também ou foi só foto? Nem sei. Desfilei também. Mais campanhas que meu perfil era mais comercial, né? Isso que você traz desse bastidor, essa parte da arte que você traz e vem pra foto, faz diferença. Quando eu preciso improvisar, cara, quantas vezes eu tive que falar no palco porque quebrou uma corda da guitarra? Sim. Quebrou a corda e agora? O hold vai trocar, a guitarra reserva não tá aqui, ou tá trocando também. Eu preciso falar por 1 minuto e meio e tem 5.000 pessoas na minha frente. Sim. Como que eu não vou dispersar para todo mundo ir no banheiro comprar uma cerveja nova? Sim. Então, eu tive sempre que me comunicar. Tive sempre que improvisar. Então, improvisa na música, improvisa no palco. Também fui ator, trabalhei com teatro por um bom tempo. E tudo isso, quando eu vou fazer uma campanha de marketing, faz diferença. Eu vou fazer um criativo, eu tenho que ser criativo. Totalmente. Eu vou fazer uma cópia, eu tenho que ser Totalmente. criativo. Tem que ter técnica, mas tem que ter criatividade. Eu costumo dizer que todas as experiências que nós vivemos até hoje, elas vão ajudar na nossa atividade atual ou futura. Por mais que elas não tenham nenhuma relação. Né? O seu histórico como nessa questão de TV, você falou, né? Teatro, fiz figuração então, em TV. Teatro, como músico, tudo isso fez você, moldou toda essa naturalidade tua que você se porta na frente das câmeras, como você enxerga as coisas. Então, e da mesma forma aconteceu comigo, né? Quando eu era modelo, eu jamais ia imaginar que aquele tempo modelando ia ser um diferencial grande para mim enquanto fotógrafo. E é muito engraçado isso. E nesse ato que eu trabalhei com eventos, na questão de marketing de eventos, que em teoria não tem nenhuma relação, né, com a carreira de modelo, de fotógrafo, foi algo muito importante também, porque me deu uma visão de negócio, de marketing, de ações que eu poderia fazer. Né? Então, cara, toda a experiência que a gente passa vai somar para a atividade que a gente está fazendo. Sensacional, cara. Cara, o tempo voou. A gente nem viu. Deixa suas redes, o seu site, como é que as pessoas fazem para te conhecer. Vai ter link na descrição dos vídeos aqui também, mas fala aí suas redes, como é que as pessoas te encontram. E pode vir de qualquer lugar do Brasil fotografar com você? Tá liberado? Tá liberado. Até de fora? Aliás, a gente recebe bastante gente de outros estados. Assim, que massa, bom demais. Conta aí suas redes, seu site pra galera te conhecer. Pode falar para aquela câmera ali. Galera, anota aí e vai atrás do Zidane, vai lá. Bom, meu Instagram de retratos é Felipe Zidane, zidane.retratos, né? Aliás, aproveitando a oportunidade para explicar o Zidane, né? O pessoal olha para mim de cabelo, assim, barba, o que esse cara tá falando que é o Zidane? Né? E o Zidane não é meu sobrenome, tá? Na verdade, meu sobrenome é italiano, é Martinelli Doreto, tudo italiani. Você também, né? Cara, assim, a minha bisavó é da Itália. Vem de lá. Mas o Zidane vem da época que eu era modelo e usava o cabelo raspado e realmente parecia. Né? E muita gente grudou, mais sai. Ninguém nem conhecia mais o Felipe. E aí, por isso, eu trouxe eu utilizava o Felipe Zidane como modelo e agora, posteriormente, como fotógrafo. Fechando parênteses aí do Zidane, as minhas redes sociais é felipezidane.retratos, né? A de retratos. Eu tenho o Instagram também nas minhas campanhas de moda, que é felipezidane.foto em inglês, PHOTO. Né? Tem meu site também, www.felipezidane.com.br. E no meu site ele é mais abrangente, ele vai trazer campanhas de moda, páginas de retratos, campanhas de outros tipos, né, que eu já trabalhei, também um pouco das campanhas internacionais que a gente fez. É um material mais completo. Né? Mas o meu principal meio de comunicação é mesmo o meu Instagram de retratos, né, onde a gente está sempre lá compartilhando os conteúdos não somente sobre retratos, sobre tudo que envolve hoje uma sessão de retrato, questão da autoestima, questão da imagem, da importância da imagem, dos arquétipos, né, em tudo que envolve hoje a questão aí dos retratos. Muito bom, amigo. Obrigado pela presença. Foi uma honra ter você aqui. Honra você minha. que está nos vendo, já aproveita para se inscrever no canal. Podcast Mais Clientes está no ar. Comenta aqui o que você achou. Tem alguma dúvida? Comenta aqui também. Muitos recortes desse podcast vão rolar aí pelo Instagram da Vida e eu conto com a sua participação para a gente saber se a gente está acertando o que a gente pode melhorar para vocês aí. Amigo, até a próxima. Obrigadão. Valeu. Prazerzaço.